Vamos lá, pessoal. Então, voltamos a falar sobre as questões de jogos simbólicos, o esporte como um simbolismo ligado à própria saúde, vai ajudar, não é saúde, como eu falei. Embora alguns perguntaram para mim certa vez, mas as moléculas bioquímicas, se é saúde, se não é saúde, nós podemos mudar no esporte para alguém, por exemplo, ou seja, temos que entender a pergunta. Se a pessoa fala assim, você falou que o esporte depende de pessoa que para algumas pessoas que é saúde ou não. Mas se você mudar os campos da bioquímica, o campo, né, ligado à nutriologia, pode ser saúde. Vai depender do leite, é lógico. Então, tem maneiras hoje alternativas que possam manejar maneiras para a qualidade de vida ser destacável, ok? Você tem pessoas que muitas vezes não podiam comer carne. Hoje elas comem o quê? Mas algo vegetal, elementar em questões de comidas, ou seja, que possam ajudar nas suas próprias concepções entre essas questões de tarefas. Não deixe de ser eficiente. Ok? Então vamos lá. O processo de criação do estilo de natação pode começar pela mistura de diferentes estilos. Já falei sobre os jogos simbólicos, também que são jogos tradicionais ou jogos populares. São pré-jogos desportivos entre esses meios esportivos que relacionam, ou seja, o nado crawl. Ou seja, para eu aprender o nado crawl, lógico, desde pequeno eu vou ter que arremessar, pular, nesses movimentos rudimentares, nesses movimentos fundamentais. Ou seja, esses movimentos básicos que nós fazemos, que parece que é básico para nós, que nós olhamos uma criança, mas na idade dela, ainda que não tem uma lógica, que tem uma forma, tem umas coisas, vai havendo concepções entre as suas próprias imitações. Ela vai na escola, ela vai olha alguém com uma roupa, ou olha alguém lá fazendo algum estilo de natação. Então ela vai aprender, vai associar. Para alguém aprender, vai ter que ouvir alguém vai ter que monitorar, alguém vai ter que ajudar, auxiliar, cultivar o que aquela cultura que elas tenham, ou seja, um DNA, um meio genótipo, fenótipo, que é fenomenal, entre a existência, entre, ou seja, o logos e a existência e os campos hermenêuticos ligados às leis da natureza, que são fenomenais, o tempo de reação. Então, quando vou nadar, há combinações. E essas combinações de exercícios, ou seja, eu vou mexer o meu braço e vou mexer a minha perna, eu tenho que associar. Vou só bater com a perna só, vamos lá. Aí o professor começa a articular, estimular para forçar, ou seja, a parte da dominância lateral, que é a parte direita e esquerda. Eu tenho dificuldade, eu sou canhoto, tenho dificuldade, eu sou destro. Então são colocações importantes na natação, e a raia ali, você faz uma brincadeira, pique cada coelho na tua casa. Aí você coloca um monte de bambolê. Vai ensinar a criança ou o jovem, ou seja, eu sei, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, mas temos que haver o que? Uma sobrevivência a cada dia. Saber sobreviver, saber reconhecer, saber fazer. E esse saber fazer vai depender de um processo peculiar e particular de cada um, entre essas promoções ligadas à própria saúde e educação e saúde. Então, quando falamos sobre trios, elementos de grupos, ou seja, exercícios e atividades, as questões de imitar o mestre, coloca, ou seja, um panorama entre a responsabilidade que você é, ok? E essa autoavaliação, essa autocoletividade que ocorre entre caminhos, entre círculos ou reflexões, e essas reflexões vamos falar sobre as tarefas que acontecem diariamente, ok? Vamos lá. Entre as galerias, né, de craques, grandes nomes na natação. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, como eu estava falando sobre Maria Link, eu coloquei com o campo lúdico ali, tem um local ali que é o link, é o perfil ali em campo de grades curriculares, fui sempre modesto nessas questões, coloquei algumas professoras, depois coloquei o meu perfil de novo, ok? Então, Maria Link. No Brasil, vários nadadores merecem destaque por suas conquistas no feminino. Maria Lenk foi a primeira mulher brasileira e sul-americana a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos em 1932. Retornaria em 1936 para os Jogos de Berlim. Embora em destaque também fala sobre o handebol aqui.
embora seus tempos estivessem entre os melhores do mundo, após uma longa viagem de navio até a Europa, a sua preparação ficará comprometida, prejudicando os seus resultados. Maria Lenk seria recompensada em 1939, ao bater o recorde mundial dos 400 metros, estilo peito, sendo a primeira pessoa sul-americana, entre homens e mulheres, a quebrar um recorde mundial de natação. Sua vida foi dedicada ao esporte, incluindo participação como fundadora da Escola de Educação Física e Desporto da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Livros publicados e dezenas de medalhas e torneios, incluindo a categoria Masters. Maria Lenk morreu no dia 16 de abril de 2007. Alguns falavam até que ela tinha uns 90, 100 anos, ou seja, a década de milenar. Embora ela não esteja, é lógico que ela esteja nesse vínculo, título ligado ao substantivo coletivo. Mas o que ocorre aos 92 anos de idade, quando nadava, quase acertei. Nadava na piscina do Clube Regatas Flamengo, no Rio de Janeiro. Maria Lenk, nos traz um recorde importante entre esse paradoxo. Agora tem outro. Tem o Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, o norte-americano Johnny, foi o primeiro atleta a nadar os 100 metros abaixo de 1 minuto, sendo verdadeira lenda na natação, com 5 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, 1924 e 1928. Inacreditáveis 67 recordes mundiais e a marca que nunca ter sido derrotada em uma nova prova de estilo livre. Tornou-se astro de cinema ao interpretar o papel de Tarzan. Lembra aquele filme Tarzan que passava na Globo? Então, no qual gritava com força impressionante. Podemos vê-lo em ação em vários filmes antigos em preto e branco, Johnny Weissmuller, Vamos lá. Vocês podem ver que, como alguns jogadores de futebol, ou também outras modalidades, estão inseridos nessas questões importantes, que a maioria das vezes os campos cinematográficos, há uma associação nas inteligências artísticas nesse mundo inteligível. Tempos atrás eu estava participando de um curso de teatro. Conseguia ficar mais 1 mês, 2 meses, mas estava lá lá estudando. Nem só para, ou seja, ser como o meio figurino lá só para somar, mas era Romeu e Julieta, Mas o que ocorre é o movimento. Se você entender o estudo ligado ao próprio movimento, a motricidade humana, as pessoas vão falar, esse cara aí deve ter estudado bastante a cinesiologia, porque é lógico que o Romeu e Julieta é um clássico. Embora os dois cometeram suicídio, isso cabe a nós discutirmos sobre o que é amor e as concepções ligadas ao amor, à paixão, que são elementos fundamentais nessa linguagem esportiva. Então, na linguagem esportiva tem Mark Spinders. Outro nadador norte-americano fantástico foi o Mike lá do Gale Street, que estabeleceu o feito mais extraordinário da história olímpica. Competiu em 7 provas nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, vencendo todas com recordes mundiais. 100 e 200 metros borboleta. 100 e 200 metros borboleta. 4 por 100, 4 por 200, livre. 4 por 100, Mendele. E 100 e 200 metros estilo livre. Uma marca inacreditável de 7 medalhas de ouro e 7 recordes mundiais em uma Olimpíada, como já havia conquistado 2 medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze nos Jogos Olímpicos, na cidade do México, em 1968. Kennedy Cooper vai se preocupar com colesterol. Possui 11 medalhas olímpicas, sendo 9 de ouro. Nessa linguagem esportiva, colocamos entre panoramas importantes que eu vou falar agora sobre Salnikov e Popov. Viu? Aí eu vou estar dando continuidade ao glicogênio histórico,
Só alegria, mamão com açúcar. Glicogênio histórico.